E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vai ser para fazer uma comparação entre duas televisões que vocês comentavam bastante no campo de comentários e em alguns vídeos, que é o seguinte: qual televisão se sai melhor? A Q60T da Samsung, uma televisão aí QLED, ou será que a televisão da LG NanoCell 81? Então essa vai ser a comparação, espero que vocês gostem do vídeo, então vamos nessa! Sempre lembrando, pessoal, que aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando o link aí caso você esteja interessado em ver o preço ou está comprando alguma dessas televisões. E também lembrando aí que se você não está sabendo se vai comprar agora ou não, quem sabe está esperando aí alguma promoção, aqui embaixo no campo da descrição a gente também vai estar deixando o link ou para o nosso grupo do WhatsApp ou para o nosso grupo do Telegram, onde diariamente lá nós colocamos várias promoções de televisões e alguns outros produtos também. O link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram acompanhar, então esperamos vocês lá. Sei que alguns de vocês já sabem como é que funciona aqui no vídeo, mas caso você seja novo aqui no canal, eu acho que vale a pena dar uma explicada. Basicamente, esse vídeo comparativo vai ser mais em relação à qualidade da imagem, então a gente pega vários aspectos que a gente acha importante para analisar a qualidade de imagem de uma televisão e estabelece meio que uma categoria dividida em cinco, que são ótimo, bom, aceitável, ruim e péssimo. Quando a gente fala que algo é ótimo, quer dizer que essa televisão está entre as melhores do mercado nessa categoria. Quando a gente fala que é bom, é uma televisão que é muito boa, deve agradar a maioria dos usuários, incluindo pessoas mais exigentes. Quando a gente fala aceitável, é uma televisão que em tese também deve agradar a maioria dos usuários. Entretanto, usuários mais exigentes aqui já podem começar a ficar um pouco decepcionados. Quando a gente fala ruim, é uma televisão que provavelmente vai desagradar a maioria das pessoas. E quando a gente fala péssimo, é algo aí que provavelmente vai desagradar todo mundo. Então vamos lá para o vídeo agora. Primeira categoria que a gente vai analisar aqui é o contraste da imagem, pessoal. Sempre lembrando que quando a gente fala de contraste, é como uma cor se destaca uma em relação à outra na tela, e sempre que isso é maior, é melhor e a qualidade da imagem é mais atrativa, mais bonita e mais chamativa. Nesse quesito, a NanoCell 81 televisão da LG ganhou a categoria aceitável, pessoal, enquanto a televisão da Samsung, a Q60T, ficou nessa categoria como ótima, ou seja, que é a nossa categoria máxima. Na prática, qual que vai ser a diferença aqui? Eu diria que na prática a principal diferença vai ser quando você assistir um conteúdo que é mais escuro em um ambiente também escuro, porque quando você assiste algum conteúdo nessas características que eu citei agora, fica mais visível o contraste da Samsung ser realmente superior ao contraste da televisão da LG. No caso da televisão da LG, se tu assistir um conteúdo no escuro e o conteúdo em si também for um conteúdo mais noturno, digamos assim, fica mais fácil de ver às vezes que as cores não se destacam tanto uma em relação à outra. Então na prática essa vai ser a maior diferença que você vai encontrar. Se você assistir um ambiente iluminado, por exemplo, não deve ter tanta diferença assim na prática. Próximo recurso que eu vou analisar aqui, pessoal, é o escurecimento local, também conhecido como local dimming, que algumas televisões possuem esse recurso. Basicamente esse recurso tem em algumas televisões para ajudar o preto da televisão ficar ainda mais preto, ainda mais profundo. Em relação a isso, a televisão da LG tem esse recurso, tem essa funcionalidade aí para você estar utilizando, enquanto a televisão da Samsung não possui tecnologia de escurecimento local. Em tese, a gente diria então que a televisão da LG seria melhor. Afinal de contas, ela tem esse recurso, enquanto a televisão da Samsung não tem. Só que não é bem assim, pessoal, porque infelizmente a televisão da LG tem um recurso de escurecimento local, só que ele não foi bem aplicado, ou seja, quando você ativa o escurecimento local da televisão, o efeito que causa não é muito bom. O efeito que causa é uma área, por exemplo, muito preta e uma área, por exemplo, muito acinzentada. E é um contraste muito grande nisso e acaba não ficando muito bom. Por exemplo, você está vendo um filme legendado, a legenda aparece embaixo, em vez de piscar só a legenda, de acender só a legenda, tu consegue identificar que tem uma zona inteira embaixo da tela que acende também, sabe? Então esse recurso, infelizmente, não foi bem aplicado na televisão. Inclusive, se vocês forem pesquisar, vão ver que muitas pessoas que compraram essa televisão estão recomendando pegar esse recurso de escurecimento local e diminuir ele lá na configuração da televisão, porque isso faz com que a qualidade geral da imagem fique melhor, o que é meio estranho. Mas enfim, em relação a esse recurso de escurecimento local, a televisão da LG ganhou a categoria péssima aqui no canal, que é a categoria mais baixa de todas, pessoal. Inclusive, eu acho que é o primeiro vídeo do canal que a gente dá uma categoria péssima para alguma televisão. E no caso, infelizmente, para a televisão da LG, vai ser categoria péssimo, porque, sinceramente, eu acho meio estranho a televisão ter um recurso que é para melhorar a qualidade da imagem e no final não melhora. Que você vai ter que ir lá
diminuir esse recurso para ficar melhor. Eu acho estranho. No caso da televisão da Samsung, ela nem tem esse recurso, então eu nem vou categorizar em alguma coisa. Mas, na minha opinião, é até melhor não ter do que ter e ser ruim. Próxima categoria que a gente vai analisar aqui é a uniformidade de preto da televisão, ou seja, quando tu está vendo um conteúdo lá, que o conteúdo em si é um conteúdo escuro, será que o preto fica espalhado de forma igual na tela, ou será que tem aqueles vazamentos de luz, um cantinho da tela fica mais acinzentado, outro mais esbranquiçado, enfim, é isso que a gente vai analisar agora. Nessa categoria, a televisão da LG ganhou a classificação ruim aqui no canal, enquanto a televisão da Samsung, a televisão QLED Q60T, ganhou a classificação ótima, que é a classificação máxima aqui no canal. No caso aqui, a gente está dando ruim para a televisão da LG, porque isso aqui influencia muito também o contraste e o escurecimento local. Como o contraste e o escurecimento local da televisão não são tão bons, logicamente isso já iria impactar a uniformidade de preto na televisão. Então a tendência é que a televisão NanoCell 81 tenha mais problemas de vazamento de luz, por exemplo, tenha mais problemas em reproduzir conteúdos que são escuros. Imagina você lá vendo um conteúdo de um filme de terror, ou então um filme de um astronauta no espaço, onde mais ou menos tudo é preto. Então, nesse tipo de conteúdo, infelizmente, a televisão da LG tem sim uma desvantagem. Uma coisa que eu acho que é importante mencionar é o seguinte, pessoal, existem diferenças entre os mesmos modelos de televisão, tá? Então, se a gente pegar uma televisão A da LG e pegar a televisão A também da LG, a mesma televisão, a gente pode sim ter diferenças de contraste, escurecimento local e uniformidade de preto. Então pode existir variações dependendo do modelo. Então se tu tem uma televisão na tua casa NanoCell 81, por exemplo, e acha que a uniformidade de preto é muito boa, parabéns, porque realmente existe essa questão de existir diferenças entre modelos iguais. Alguém pode estar se perguntando por que existe essa diferença. Basicamente, quando as televisões estão sendo construídas, se determinado componente fica um pouquinho mais apertado ou um pouquinho mais solto, isso já pode impactar muito a uniformidade de preto e questões de vazamento de luz. Então eu arriscaria dizer que as televisões da LG nem sempre são construídas exatamente da mesma forma, com a mesma precisão, e por isso que pode ter essa diferença de qualidade, que é algo que pode existir em outras marcas, como a Samsung também, mas pelo que eu vejo é maior, no caso, nas televisões da LG. Vamos analisar agora, pessoal, o HDR da televisão, e nessa categoria, tanto a televisão da LG quanto a televisão da Samsung ganharam a classificação ruim aqui no canal. E o que significa ser um HDR com classificação ruim aqui no canal? Basicamente, pessoal, quando a gente fala em HDR, a gente está falando de uma televisão que ela consegue nas cores meio que dar um tchan especial, um destaque especial nas cores, deixando ela mais bonita. Quando a gente fala que uma televisão tem um HDR ruim, significa que é um HDR que não se destaca tanto assim. Então é recomendado que, se você tem uma televisão com um HDR que não é tão bom, no caso aqui um HDR que a gente aqui do canal pelo menos está classificando como ruim, a gente considera mais importante você assistir essa televisão à noite, tá? Porque quando tu assiste a televisão à noite em um ambiente bem escuro, mesmo o HDR sendo ruim, ele já consegue fazer uma diferença pelo menos aceitável ali. Entretanto, se você for assistir essas televisões de dia, talvez não tenha tanta diferença assim ativar ou não o HDR, por isso que a gente está dando a classificação ruim para as duas televisões, tá? Se a gente fosse fazer uma análise mais rígida entre as duas televisões, mesmo a gente tendo dado aqui ruim para as duas televisões, a gente vai ver que a Q60 tem um HDR que é um pouco melhor, tá? A gente dá as duas classificações são a mesma aí para as duas, né? As duas ganharam ruim. Entretanto, se fosse fazer uma análise mais rígida, a Q60 teria uma leve vantagem aqui. Próxima característica que a gente vai analisar aqui é a uniformidade de cor, que basicamente é o seguinte: se a televisão de forma geral está reproduzindo uma imagem que tem mais ou menos a mesma cor, como por exemplo um campo de futebol que é mais ou menos verde, como a televisão se comporta? Será que a televisão ela consegue reproduzir esse verde de forma igual pela televisão? Ou vai ter áreas da televisão que vai ter um verde um pouco mais escuro, um verde um pouco mais claro? Então basicamente é isso que a gente está falando aqui quando fala de uniformidade de cor, ok? E nessa categoria em específico a gente tem um empate técnico. Tanto a televisão da LG quanto a televisão da Samsung ganham a classificação aceitável aqui no canal. Ou seja, deve agradar a maioria dos usuários. Talvez alguma pessoa
mais exigente esperaria um pouco mais, mas de forma geral ela consegue manter um mesmo nível de cor de forma geral, então a gente dá a classificação aceitável aqui para as duas televisões. Se fôssemos fazer uma análise mais rigorosa, ainda assim ficaria um empate porque elas realmente são bem parecidas nesse sentido. Agora a gente vai falar do ângulo de visão, pessoal, ou seja, eu tô lá assistindo a televisão e me desloco um pouco para os lados. Será que a imagem continua igualmente boa? Sim ou não? Nessa categoria, a televisão da LG ganhou a classificação bom, pessoal, ou seja, deve agradar aí a maioria dos usuários, incluindo pessoas mais exigentes também. Enquanto a televisão aí da Samsung ficou com a categoria aceitável. Também deve agradar a maioria das pessoas, entretanto, pessoas mais exigentes já podem ficar um pouquinho decepcionados aqui. Então, nessa categoria de ângulo de visão, a televisão da LG, sim, tem uma vantagem em relação à televisão da Samsung. Próximo ponto que a gente vai analisar é como a televisão se comporta em relação aos reflexos das luzes que vêm do ambiente, por exemplo. Nesse sentido, a televisão da LG ganhou a classificação bom aqui no canal, ou seja, deve agradar todo mundo de forma geral. Já a televisão da Samsung ganhou a categoria aceitável aqui no canal, o que de certa forma é um pouco estranho, levando em consideração que é uma televisão QLED, então a gente esperaria que fosse melhor, só que não é o caso, tá? Em relação a competir a reflexos que vêm de fora, a televisão da LG se saiu melhor aqui, ganhando a classificação bom, enquanto a Q60 televisão da Samsung ficou com a categoria aceitável aqui no canal. Próxima categoria é o tempo de resposta, pessoal. Basicamente, o tempo de resposta é o seguinte: quando você está vendo um conteúdo, seja um filme ou seja um jogo de videogame que tenha movimentos passando muito rápido na tela, existe uma tendência a ficar um rastro por trás desse movimento, que acontece muito rápido. Quanto melhor for aí o tempo de resposta da televisão, menos existe esse efeito de rastro por trás da imagem, ou seja, é melhor. Nessa categoria, a televisão da LG ganhou a classificação aceitável, enquanto a televisão da Samsung também ficou com a classificação aceitável. Sempre lembrando, aceitável é aquela lá que pode agradar a maioria dos usuários, entretanto, os usuários mais exigentes podem ficar aí um pouquinho decepcionados. Apesar de a gente ter dado aqui aceitável para as duas televisões, quando a gente faz uma análise mais rígida aqui nessa categoria, a gente vai ver que a televisão da LG tem uma certa vantagem em relação à televisão da Samsung no tempo de resposta, tá? A gente deu aceitável para as duas, mas fazendo uma análise mais rigorosa, LG ganharia aqui. Próxima categoria é Input Lag. Essa aqui é uma categoria mais para jogadores de videogame. Então imagina que você está lá jogando um jogo, faz um comando no controle, quanto tempo de fato demora para esse comando acontecer lá na sua televisão? Basicamente é isso que se refere ao Input Lag. Nessa categoria, a televisão da LG ganhou a classificação ótimo, pessoal, ou seja, a nossa classificação máxima aqui no canal. Então, em relação a Input Lag, a televisão NanoCell 81 está entre as melhores do mercado. Já a televisão Q60T da Samsung também ganhou a classificação ótimo, pessoal, e também está entre as melhores do mercado. Se a gente fosse fazer uma análise mais rigorosa aqui, realmente ficaria ali um empate, tá? Elas são muito parecidas nesse sentido, não acho que deva ser uma preocupação caso vocês estejam pensando em comprar uma televisão, estejam preocupados aí com input lag. Não precisa esquentar a cabeça, as duas televisões são muito boas nesse sentido. Próxima categoria é a taxa de atualização da televisão. A quantos quadros por segundo ela pode rodar um jogo ou qualquer outro conteúdo, por exemplo. Nessa categoria, tanto a televisão da LG quanto a televisão da Samsung tem ali uma taxa de atualização de 60 Hz, ou seja, se você estiver jogando um jogo de videogame, ela vai no máximo a 60 quadros por segundo nativo. Então, basicamente, a gente tem um empate aqui nessa categoria. A última coisa que a gente vai analisar aqui, depois a gente vai fazer um resumo geral para ver quem ganhou no quê, mas a última coisa que a gente vai analisar é o HDMI da televisão. Tanto a televisão da Samsung quanto a televisão da LG tem a versão de HDMI ali 2.0, ou seja, é o mesmo HDMI para as duas televisões. Uma vantagem da televisão da LG é que ela tem uma conectividade a mais. Então, enquanto a LG tem 4 portas HDMI, a televisão da Samsung tem apenas 3 portas HDMI para você estar conectando. Então, as duas são ali 2.0, mas a televisão da LG tem a vantagem de ter uma porta HDMI a mais para estar sendo utilizada. Vamos então, pessoal, para o resumo final. O que se saiu melhor o quê? Qual que eu acho que é mais recomendada? Qual televisão, por exemplo, eu iria comprar? Bem, então, vamos lá. Se a gente for fazer uma análise geral, a gente vai ver aqui que a televisão NanoCell 81 da LG ganhou em 3 categorias, que foram ângulo de visão,
como ela se comporta em relação ao reflexo também, e ela também ganhou em tempo de resposta, então ela ganhou nessas 3 categorias. Já a televisão da Samsung, a Q60T, também ganhou em 3 categorias, que foram contraste, uniformidade de preto e HDR também. Já em questões de empate, a gente teve um empate em uniformidade de cor, teve empate também em input lag, na taxa de atualização e também um empate no HDMI da televisão, apesar de que o HDMI da televisão da LG tem lá uma conectividade a mais para vocês estarem utilizando. Vale mencionar que esse resumo final que eu estou fazendo aqui já vale também aquela visão mais rigorosa, tá? Eu botei aqui que o HDR é melhor na Q60, apesar de eu ter dado a mesma classificação para as duas, tá? Porque quando a gente faz a análise mais rigorosa, de fato é um pouco melhor. Se a gente for fazer uma análise geral, como a gente viu aqui, tanto a televisão da LG quanto a televisão da Samsung ganharam em 3 coisas diferentes e a gente teve ali um empate em outras coisas. Então o ideal aqui é a gente fazer uma análise do que é mais importante para vocês. Quando a gente olha para essas categorias que eu coloquei aqui, a gente vê que quando a gente fala de qualidade de imagem em si, sabe? Como, por exemplo, a tonalidade das cores, uniformidade de preto, vazamento de luz e essas coisas que pelo menos eu acho que são mais relevantes para a maioria dos usuários, a televisão da Samsung tem sim uma vantagem em relação à televisão da LG. Já a televisão da LG ela tem uma vantagem, por exemplo, em ângulo de visão e reflexo, ou seja, seria uma televisão mais ideal para você botar aí um ambiente iluminado e talvez em um ambiente que as pessoas vão assistir mais de lado porque ela tem um ângulo de visão melhor. Então são 2 televisões aí que têm pontos positivos diferentes, mas de forma geral, se você está levando mais em consideração a qualidade de imagem em si, eu acredito que você vai ficar mais satisfeito com a Q60T. Mas qual televisão eu iria comprar, por exemplo? Antes de falar qual eu iria comprar, sempre lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link aí para vocês estarem comprando televisões caso estejam interessados, e também vai estar o grupo lá, ou do WhatsApp ou do Telegram, onde lá a gente coloca várias promoções, tanto de televisões e outros produtos. Então se você está na dúvida entre comprar ou não, link aqui embaixo, quem sabe esperando uma promoção a gente também sempre posta lá. Mas enfim, qual televisão que eu compraria? Entre as 2 televisões, particularmente assim, eu não teria tanta dúvida assim, tá? Eu compraria a televisão da Samsung, a Q60T, porque eu vou priorizar mais uma qualidade de imagem melhor, no meu caso, por exemplo, então não teria muitas dúvidas, eu iria preferir a Q60T, até porque eu sou uma pessoa que gosta bastante de jogar e uma coisa bem importante é o input lag, e no input lag, como a gente viu aqui, a gente tem um empate, então seria mais um ponto importante para a gente estar levando em consideração. Uma coisa importante é o seguinte, nesse final de vídeo vocês estão vendo que eu não coloquei aqui aquela questão do local dimming, né? Aquela tecnologia de escurecimento local, porque eu acho que não faz muito sentido colocar ela aqui, porque como eu disse, a televisão da LG tem, só que no final mais atrapalha do que ajuda, eu diria. Então não faz muito sentido eu dizer que a televisão da LG ganha nessa categoria e também não faz muito sentido dizer que a televisão da Samsung é melhor porque ela nem tem isso, sabe? Então eu meio que estou ignorando essa coisa de escurecimento local dimming. Mas enfim, pessoal, de forma geral esse seria o vídeo. Eu acredito que para você decidir é mais importante você analisar esse final de vídeo, esse resumo que eu fiz, o que é melhor em que, para estar decidindo o que vale mais a pena você comprar. Sempre lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo mais focado em qualidade de imagem. Podem ter outras coisas que influenciam a sua escolha, como por exemplo a qualidade de som, o sistema operacional da televisão, só que daí você teria que ver a parte disso. Nesse vídeo aqui a gente acaba focando no que a gente acha mais relevante, tá? Uma outra coisa que eu também acho importante de mencionar, que é algo que eu já falei, é que aquelas categorias ali que eu falei, contraste, uniformidade de preto, que são categorias que a televisão da LG não se saiu tão bem assim, são coisas que podem variar de modelo para modelo, tá? Então também tem que levar isso em consideração. Mas enfim, pessoal, esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês já tiverem alguma dessas televisões ou alguma NanoCell qualquer, não precisa ser especialmente essa aqui que a gente está falando, ou alguma QLED, também não precisa ser a Q60, mas se for também pode ser. Deixe um comentário aqui embaixo falando a sua opinião sobre essas televisões, se vocês estão gostando, se não estão gostando, se teve algum problema, para ajudar aí outros usuários também que estão pensando em comprar ou não essas televisões. Queria agradecer a todo mundo que chegou até o final. Se puderem dar um gostei, deixar um comentário, se inscrever no canal, se já é inscrito, valeu de verdade, a gente agradeceria bastante. Então é isso aí, muito obrigado, valeu, falou e até a próxima!